E está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago uma história que li na SIC Notícias. Consegue imaginar o que nos pode acontecer se levarmos ao extremo uma dieta só de carne e muita gordura? Eu já sei, mas tu vais dizer. Morremos todos. Pois. Um homem nos Estados Unidos descobriu isto da pior forma. Depois de 8 meses a consumir grandes quantidades de carne, queijo e manteiga, o colesterol atingiu níveis tão altos que começou literalmente a sair pelas mãos, pelos pés e pelos cotovelos. Até há imagens que mostram assim, uma coisa amarelada a sair assim pelas veias, sei lá. Durante esses 8 meses, o norte-americano de 40 anos consumia por dia cerca de 4 quilos de queijo, hambúrgueres 4 quilos? E barras inteiras de manteiga. Mas isso era uma experiência que ele estava a fazer? Não. Era a alimentação normal dele? Não, okay. O caso foi imediatamente referido numa revista científica de cardiologia, claro, alertando para os perigos de dietas altamente restritivas e ricas em gordura. Ele procurou ajuda médica 1 mês depois de aparecerem os primeiros nódulos amarelados nas mãos, nos pés e nos cotovelos. Depois de vários exames, os médicos diagnosticaram chantelasma, que é uma condição caracterizada pela acumulação de colesterol na pele. Os resultados mostraram que o nível total de colesterol ultrapassava os 1000 miligramas por decilitro. E se pensarmos que acima dos 240 já é muito, exato. Já é alto, imaginem a saúde deste homem, que explicou aos médicos que deixou de comer pão e açúcar para seguir à risca uma dieta baseada apenas em gordura e produtos de origem animal, porque diz que se inspirou no sucesso de outras pessoas que partilharam nas redes sociais como este método era eficaz para emagrecer. Ele diz que no início ainda conseguiu perder peso, sentiu mais energia e uma melhoria no desempenho cognitivo. No entanto, 8 meses depois, as coisas começaram a mudar. Se calhar interpretou. Bem, mas as imagens são impressionantes. Como é que é possível a gordura assim? Depois não entrei, não apeteceu. Não, os especialistas que estudaram este caso dizem que é o exemplo flagrante do impacto dos padrões alimentares na nossa saúde e alerta que dietas como esta podem ser extremamente perigosas e que aumentam o risco, claro, de doenças cardíacas e de AVC. Há muito mais para ler e também para ver. Está na SIC Notícias. Eu vou à história de capa da última edição da revista Rolling Stone. É uma história cujo desfecho já é conhecido, a morte de Liam Payne, o antigo membro dos One Direction, em outubro do ano passado. Mas os pormenores são agora revelados pela revista, que fez uma extensa investigação sobre os últimos dias de vida de Liam Payne, em Buenos Aires, e tenta explicar o que é que aconteceu, não só como é que foram estes dias, mas na verdade o que é que aconteceu com Liam Payne. A 16 de outubro de 2024, Liam Payne caiu da varanda de um hotel na capital argentina. Ele, que era inglês, vivia nos Estados Unidos, mas quando tem de se renovar, quando se é estrangeiro, tem de se renovar o visto de estadia. Pelos vistos, tem de se fazer isso fora dos Estados Unidos, tem de ser depois feito o pedido numa embaixada americana ou num consulado, e Payne, que já tinha alguns contactos na Argentina, optou por este país da América do Sul, mas depois houve um adiamento da audiência dele na embaixada e ficou mais dias do que era previsto inicialmente. Foram dias verdadeiramente caóticos, como relata a revista, que ouviu mais de 2 dezenas de pessoas que contactaram com Liam Payne neste período. Houve consumo de drogas, contratação de prostitutas, surtos de raiva, problemas de comportamento no hotel e um padrão que vinha a ser desenhado nos últimos 10 anos, ou seja, desde que a banda, os One Direction, se separaram e cada um seguiu o seu caminho em direções diferentes. A história pública de Liam Payne começa como um conto de fadas, praticamente. Ele foi um dos 5 jovens escolhidos no programa X Factor para fazerem parte de uma banda, que vai ser os One Direction. Ficou em 3º lugar na edição desse ano do concurso de talentos, mas o melhor ainda veio depois. Os One Direction tornaram-se na boy band mais bem sucedida desde aqueles tempos dos NSYNC e dos Backstreet Boys. Lançaram 4 álbuns, venderam cerca de 70 milhões de discos, os números variam, muitos downloads. Estiveram quase sempre em digressão durante os 4 anos que a banda durou, porque lá está, o que é bom acaba depressa, e antes que a magia evaporasse, cada um seguiu o seu caminho. Só que esta vida de nómada, passada entre aeroportos, aviões, autocarros e hotéis, passou uma fatura na saúde mental já frágil de Liam Payne, até porque depois da separação da banda ele não encontrou o mesmo sucesso a solo que tinha tido no período que fez parte dos One Direction. Claro que não foi apenas o choque com essa nova realidade, não aconteceu o mesmo aos outros membros da banda, os problemas deles já vinham de trás.
depois juntou-se também a responsabilidade das preocupações com o facto de ser ele a sustentar toda a família mais próxima. O problema das dependências foi-se agravando. Ele, que antes de entrar para a banda nem sequer tinha bebido, até por razões de saúde, a revista conta que ele nasceu apenas com um rim, então não bebia. Não podia abusar. Não consegue destilar muito. Mas depressa se viciou, também ajudava a lidar com todas a ansiedade, com a pressão, com a pressão, claro. E da fama, não é? Quer dizer, de repente ser popular, desconhecido para um super ídolo conhecido em todo o mundo. Aliás, uma história que já aconteceu muitas vezes com muita outros. Gente. Exatamente. E depois também teve uma série de comportamentos que sabotaram as relações que ele foi mantendo. Liam Payne manteve uma relação com Cheryl Cole, que foi jurada daquele concurso no X Factor, teve um filho com ela e mesmo após o fim dessas relações ele insistia em contactos impróprios, como aconteceu com a modelo Maya Henry, com quem ele manteve uma relação bastante turbulenta. De acordo com a investigação da revista, Payne terá dito na altura à namorada para ela fazer um aborto e numa ocasião chegou a persegui-la com um machado. Bem. Maya Henry teve de recorrer a advogados para parar com o assédio de Payne, já depois de se terem separado, que lhe continuava a enviar, não só a ela, mas também à família, fotografias obscenas e com propostas, e, enfim. A antiga companheira... É um desequilíbrio muito grande. Não é? Sim, uma fase muito, muito complicada que Maya Henry teve de recorrer a advogados para tentar parar com isto, mas sempre, e diz ela reafirma isso à revista Rolling Stone, a ideia não era que ele fosse punido pela justiça. Era só parar. Era parar e que fosse ajudado, porque ele precisava de ajuda. Aliás, ele passou por várias clínicas de desintoxicação, mas nunca resultou. Os problemas dele eram muitos e ele encontrava sempre quem o ajudasse para... por exemplo, arranjar drogas. Há 2 funcionários do hotel onde ele estava instalado que foram acusados pela justiça argentina. Drogas, exatamente. E há outras pessoas acusadas não de homicídio qualificado, mas por terem facilitado, contribuído para aquele desfecho. É a história de capa da revista Rolling Stone. É um artigo muito longo, uma investigação muito aturada por parte da revista e que nos dá a conhecer um pouco, para quem também não conhecia, que era o meu caso, um pouco a história deste Liam Payne, um cantor, um músico que teve muito sucesso com os One Direction, mas que depois disso não se conseguiu organizar e as coisas acabaram por ter um desfecho trágico.